Olá, sabe quando a gente se depara com alguma coisa que parece simplesmente impossível de acontecer? Pois é, hoje vamos mergulhar numa ideia fascinante do autor Tychon, que propõe um jeito totalmente diferente de enxergar a realidade. Vamos tentar entender juntos como as nossas experiências mais íntimas e até mesmo os grandes acontecimentos que abalam o mundo podem ser vistos por uma lente completamente nova. Para começar essa nossa conversa, vamos direto ao ponto, com um dos maiores quebra-cabeças da medicina moderna. Essa pergunta que está na tela, ela não é só uma teoria, não. Ela realmente desafia tudo que a gente acha que sabe sobre o corpo humano e, quem sabe, até sobre a própria realidade. E é bom deixar bem claro, isso aqui não é ficção científica, viu? É um fenômeno documentado, que acontece no mundo real. São casos concretos que fazem a ciência coçar a cabeça e se perguntar, afinal, onde é que estão os verdadeiros limites do nosso conhecimento sobre a biologia humana? É aqui que entra uma estrutura de pensamento chamada Panágora Una. Ela oferece uma explicação bem única, que vê a realidade não como uma coisa fixa, sabe? Mas sim como um conjunto de contextos, de realidades dos quais a gente participa ativamente. Para entender isso, primeiro a gente precisa falar da Lunorava. Tenta imaginar um oceano gigantesco de todas as possibilidades que existem. Um lugar onde cada desfecho, saúde, doença, sucesso, fracasso, já existe ali como um potencial esperando para se manifestar. Tá, mas se existe esse oceano de possibilidades, como é que a gente vive só uma vida de cada vez? A resposta, segundo essa ideia, está no conceito do par, o ponto de ancoragem relacional. Pensa nele como uma âncora mesmo. É o que fixa a nossa consciência em uma única realidade, uma única história, dentro daquele potencial todo. Beleza. Agora que a gente já tem essas peças do quebra-cabeça, vamos voltar para o nosso mistério inicial. Como é que essa estrutura toda explica um caso de remissão espontânea? O processo, então, não é bem uma cura como a gente costuma pensar. É mais como uma mudança fundamental na realidade que a pessoa está vivenciando. O corpo, nesse caso, só se ajusta. Ele passa a refletir o novo contexto onde a consciência se ancorou. Situações como essas, que muitas vezes a medicina não consegue explicar, se encaixam perfeitamente na ideia da âncora do par se soltando. É como se, por um instante, a pessoa se desconectasse daquela realidade de doença, abrindo espaço para que uma outra, de saúde, pudesse finalmente aparecer. Isso muda tudo, né? A remissão deixa de ser vista como um milagre que vem de fora e passa a ser entendida como um reposicionamento natural da consciência. É a própria realidade se reorganizando na sua versão mais saudável, assim que a âncora da consciência dá essa brecha. Mas essa ideia não se aplica só ao indivíduo, não. Pensa só, se cada um de nós tem uma âncora, o que será que acontece quando milhões dessas âncoras se juntam? Pois é, o conceito cresce e passa a explicar os grandes fenômenos sociais, o jeito como a gente cria uma realidade compartilhada. Então, o par estaria operando nesses dois níveis ao mesmo tempo, sabe? Moldando tanto as nossas vidas particulares quanto o nosso mundo público, aquele que a gente compartilha com todo mundo. Vamos pensar numa pandemia global. A âncora coletiva de milhões de pessoas caiu de uma vez, e bem firme, num contexto de medo. E isso gerou uma ansiedade e um isolamento que foram sentidos por quase todo mundo. Foi uma contração coletiva. Sendo assim, o que seria a cura de uma sociedade? Bom, por essa ótica, é o processo de milhões de pessoas juntas ajudando a mover essa âncora coletiva. Tirar ela do medo e levar para uma realidade de mais esperança, de mais conexão. Ok, mas como é que esses dois níveis, o individual e o coletivo, interagem de fato? Eles são coisas separadas ou estão ali num diálogo constante? Imagine um barco num oceano. A âncora do barco pode estar firme, mas ela ainda sente as grandes correntes, a maré. É a mesma coisa aqui. O que acontece na sociedade nos afeta, não tem jeito. E o que a gente faz individualmente também cria ondas. Movimentos de solidariedade, sabe? Atos de bondade em massa, ou até mesmo meditações coletivas. Tudo isso pode ser visto como um esforço consciente de um monte de gente tentando puxar essa âncora coletiva para um lugar melhor, para uma realidade com mais empatia e esperança. E aqui a gente vê essa relação dinâmica bem na nossa frente. O estado coletivo influencia a gente, mas as nossas escolhas individuais têm sim o poder de influenciar o coletivo. É um ciclo que está o tempo todo acontecendo, uma via de mão dupla. E o que a gente tira disso tudo? Bem, essa estrutura toda não é apresentada só como uma teoria maluca, mas como uma espécie de mapa prático, um guia para a gente navegar pela realidade e, principalmente, participar dela de um jeito mais consciente.
A grande mensagem aqui é que a transformação, seja ela pessoal ou de toda a sociedade, vem de guiar conscientemente o nosso ponto de ancoragem. É mais sobre permitir que a mudança aconteça do que forçar alguma coisa. É soltar a âncora e confiar no fluxo. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão que é bem poderosa. E se a realidade não for algo tão fixo, tão imutável assim? E se, no fim das contas, ela for uma escolha consciente que a gente faz a cada momento? Fica aí a pergunta.